Fala galera, beleza? Aqui Joel Paviotti, administrador da página Iconografia da História. Estamos começando mais um Iconocast. Roda a vinheta. Fala galera, beleza? Joel. Seguinte, queria me desculpar aí pela demora em lançar o próximo episódio do podcast. Nós estamos muito atarefados aqui nos últimos dias. Estou fazendo uma cobertura da pandemia que está acontecendo. Mas enfim, acredito que vocês tiveram assuntos suficientes aí pelo jeito que está o Brasil, nessa reviravolta que está a todo momento, essa conturbação política e sanitária. Acho que vocês tiveram bastante assunto para pensar aí, mas nós voltamos e agora trouxemos um tema interessante também dentro do último tema que nós trabalhamos, que foi a gripe espanhola. Hoje nós veremos como que a gripe espanhola ela foi combatida no Brasil, qual foram os seus efeitos no Brasil, como que ela chegou aqui, né, como que se desenrolou essa doença dentro dos limites do território nacional, certo? Então é o seguinte, galera, vamos lá. Um aviso para vocês antes de começar. A gente continua a todo vapor nas nossas páginas, tanto no Instagram quanto no Facebook. Gostaria de pedir para vocês acompanharem a gente no Twitter, também se inscrever no nosso canal no YouTube, que a gente está investindo um pouco mais lá. E vamos que vamos. Agradeço a todos os seguidores aí pela paciência e por consumir o nosso trabalho aí, certo? Seguinte, galera. Como vocês devem ter ouvido no último episódio, se não ouviram, busquem aí no Spotify, no YouTube, sobre a gripe espanhola, a devastação que ela causou no mundo inteiro e os marcos, né, as transformações que a devastação da doença trouxe. Muitos seguidores ficaram se perguntando: Joel, e no Brasil, como é que foi essa questão da gripe espanhola e os impactos, né? Porque no mundo a gente sabe que ela matou cerca de 5% da população. A gente já vinha de uma guerra, de crises econômicas e políticas em praticamente todos os países do mundo. E como que ela se comportou aqui no nosso país, certo? Então, vamos lá. A gripe espanhola chegou aqui no Brasil e o primeiro caso foram os soldados que foram combater na Primeira Guerra Mundial na região de Dakar, onde hoje fica Senegal, né? Dakar fica em Senegal, mas naquela época ainda não existia Senegal, então foi em Dakar, num continente africano. Esses soldados, eles contraíram essa doença, né? Porque também era de muito fácil transmissão, e eles voltaram para o Brasil enfermos da gripe espanhola, da influenza. E aí, cara, quando chegaram aqui no Porto do Rio de Janeiro, o negócio começou a se espalhar. O Rio e São Paulo foram os dois epicentros dessa epidemia. Aí a gente tem meio que um comparativo com uma proximidade com esse coronavírus, né, da Covid-19, porque os dois epicentros também aqui no Brasil estão sendo São Paulo e Rio de Janeiro, mas também são os dois lugares com maior quantidade de população, maior quantidade de pessoas, assim como na época eram também. O Rio de Janeiro é mais que São Paulo, inclusive em 1918. Então essa gripe chegou aqui, ela não impactou da mesma forma todos os lugares. Teve capital do Brasil e estado brasileiro que sofreu muito pouco. Claro que toda a vida perdida é muito importante, é um grande impacto para a família, tudo, mas em números totais, assim, estatísticos, a gente teve estado que, por exemplo, quase não foi impactado por essa gripe. Ela chega no Brasil mais ou menos aí pro final de agosto, começo de setembro, no mês de agosto, e a gente corre pro mês de setembro aí já acelerando essa curva de contágio. E os dois epicentros, que foram Rio de Janeiro e São Paulo, foram os lugares que tiveram mais casos e maior impacto. É importante ressaltar aqui que, por exemplo, Belo Horizonte conseguiu ter um impacto bem menor da doença, porque o prefeito da cidade na época conseguiu fazer um esquema de isolamento social que a gente fala hoje, né, de ficar em casa,
fechou o comércio, tomou uma série de medidas que conseguiu aí conter a disseminação do vírus e não teve o impacto que teve, por exemplo, em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. Belo Horizonte era uma cidade grande naquela época também e poderia ter sido o epicentro, mas não foi por certas medidas tomadas pelos políticos da época. Mas como que rolou isso aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro? Cara, foi assim uma devastação. As pessoas não conheciam, a falta de higiene era muito maior do que hoje em dia. As pessoas não tinham o hábito, por exemplo, de colocar a mão na boca e tossir, colocar a mão na boca ou espirrar. Lavar a mão era uma coisa muito rara, inclusive água encanada era raro na maioria dos lugares no Brasil. E esses dois estados não escapavam dessa realidade. Então a gente não tinha quase nenhuma higiene de contenção de transmissão como a gente tem hoje. As informações, o fluxo de informação era bem menor, era muito mais difícil você informar as pessoas. Primeiro porque não tinha televisão, já tinha rádio, mas poucas pessoas tinham acesso à rádio e à energia elétrica. E basicamente as informações eram transmitidas por carro de som, boca a boca, porque daí o boca a boca não é tão válido, né? Porque vira um telefone sem fio. E por cartazes na rua e outdoors, só que com uma parte considerável da população, na verdade a grande maioria é analfabeta, não tinha como você fazer esse tipo de disseminação de informação, de difusão de informação. Então a galera foi pegando a gripe e morrendo e se assustando e criando teorias e criando ideias para tentar conter o vírus avulsas assim. Cada casa tinha sua própria ideia. E no primeiro mês que chegou essa doença no Brasil, que começou a pegar todo mundo, foi uma cena de filme de terror mesmo. Quando você está lendo a bibliografia aqui, é uma cena de filme de terror, cara. Parece aqueles filmes apocalípticos, assim. Os caras morriam dentro de casa. Quando chegou um momento em que a pessoa começava a ficar doente, a família percebia, colocava a pessoa para fora de casa, para morrer na rua, né? Muitas pessoas mataram próprios familiares com pauladas na cabeça porque desenvolveram o vírus, e para não matar o resto da família, como não tinha como fazer o tratamento, porque a gente não tinha o sistema de saúde consolidado, os poucos leitos que tinham ficava para quem poderia pagar, ou quem tinha um padrinho, ou quem conseguia aí se inserir em um hospital filantrópico. Que naquela época a maioria dos hospitais que atendiam a população pobre eram hospitais ligados à filantropia de alguma religião, por exemplo a Igreja Católica. Era complicadíssimo e as pessoas começaram a fazer isso. Para você ter uma ideia, chegou um momento em que se morreu tanta gente que os governos de São Paulo e Rio de Janeiro começaram a ir nos presídios e pegar presidiários ali que tinham cometido os crimes mais leves, como furtos e roubo, essas coisas, e soltar os caras para os caras trabalharem de coveiro, porque não tinha mais coveiro na cidade para poder enterrar tanta gente. E aí a gente começa a falar que o negócio era tão grave que o enterro já era um privilégio, porque os corpos eram amontoados em praça pública, era um corpo em cima do outro. E todo dia chegava mais. Os leitos hospitalares para cuidar das pessoas começaram a ser montados também em praça pública, sem nenhuma asepsia, sem nenhum isolamento, né? Uma doença que passa pelo ar. Então foi muito complicada a situação. Para vocês terem noção, tinham famílias que chegavam a morrer de fome porque alguém ficava doente na casa, os vizinhos não tinham coragem de dar comida ou não tinham coragem de ter contato com a pessoa para não morrer também. Então várias famílias aí, a gente tem relatos que pessoas morreram de fome dentro de casa por conta da doença. Olha que devastação cruel. Aqui no Brasil a doença levou inclusive o presidente da República, né, que foi o Rodrigues Alves. Ele morreu de gripe espanhola, cara. Morreu de gripe espanhola.
Ele era presidente da República, né, na época, em 1918, e ele foi uma das autoridades aí que contraíram a doença e tiveram a vida ceifada. Pensa que a gente perdeu um presidente da República no meio dessa epidemia, cara. Outra coisa interessante, curiosidade, que era bom colocar aqui para vocês, é que nesse período foi o período que, claro que tem várias versões do surgimento, mas essa é uma das versões mais fortes que a gente pode apontar com maior consciência entre os historiadores, o surgimento da caipirinha, essa bebida muito gostosa que a gente toma aí nos churrascos, que a galera fica louca com ela, teria surgido na época do surto de gripe espanhola aqui no Brasil. Porque como a galera não tinha remédio na época para passar a gripe, não tinham acesso a eles, só em pequenos boticários para quem tinha dinheiro para pagar. Boticário na época era conhecido como farmácia. A galera foi se virando. Então tinha uma mistura que eles faziam de alho, mel, limão e açúcar. Alho, mel, limão, açúcar e cachaça. Então o cara colocava lá mel, limão, cachaça e alho, né? Quem não tinha mel porque era caro, colocava açúcar. Então essa mistura eles chamavam de xarope para conter a gripe espanhola, o xarope da gripe. E tomavam em casa. Então a galera tomava todo dia isso daí, e depois acabou entrando na cultura nacional essa mistura. E depois, claro, tiraram o alho, né, e deixaram a pinga, a cachaça, o açúcar, né, o mel e o limão. E aí se tornou a caipirinha uma bebida muito tradicional, né, na história brasileira. Aí a galera começou a meter isso daí nos churrascos. Mas é interessante saber que surgiu desse jeito como uma forma de tentar montar e fazer um remédio para tentar conter o avanço da gripe espanhola. Outras coisas também que a gente pode apontar aqui é como que o imaginário popular ficou na época, né? Os cultos, por exemplo, a religião, ela aumentou bastante nesse período porque muitas pessoas acreditavam que a adesão à religião aumentou porque muitas pessoas acreditavam que a gente estava vivendo realmente o apocalipse de tantos corpos que a gente estava vendo na rua. Para vocês terem uma noção, no imaginário popular as pessoas começavam a achar que isso era uma praga, o castigo de Deus, né? Algumas seitas no Brasil surgiram em decorrência dessa doença que parecia estar trazendo aí o apocalipse do nosso país, um país já tão sofrido, ainda sofrendo com uma doença pesadíssima como essa, né? Então o imaginário popular ele criou alguns boatos, por exemplo, como o chá da meia-noite. O chá da meia-noite era um boato de que para os médicos, com dó das pessoas, resolviam sacrificá-las, as pessoas enfermas, né, que já não tinha mais condição de cura. Os médicos resolviam sacrificá-las nos hospitais para abrir mais leito. Então eles davam um chá à noite para o paciente beber, para o paciente morrer, né, e ir embora, vagar um leito de hospital. E a população passou a chamar esse tal de chá com veneno de chá da meia-noite. E até hoje as pessoas falam mais ou menos do chá da meia-noite aí. Ele virou enredo de escola de samba e entrou na cultura popular e no consciente coletivo brasileiro como algo que realmente existiu, mas nunca foi comprovado. Bom, esses foram os principais impactos para o Brasil. O Carlos Chagas foi chamado para tentar conter essa pandemia, né? O Carlos Chagas é um dos orientandos de Oswaldo Cruz. O Oswaldo Cruz no mundo, a gente tem que falar de grandes brasileiros, né? No mundo, o Oswaldo Cruz é muito conhecido como um dos maiores epidemiologistas da história do mundo. O Carlos Chagas foi aluno dele e o Carlos Chagas tomou a frente dessa tratamento, né, da formação de políticas públicas para conter a gripe espanhola, e eles começaram a tomar algumas ações e atitudes. Só que a gripe ela foi embora
a boa parte da população adquiriu imunidade a ela, com ações tomadas pela Organização Pública de Saúde da época, que era como se fosse o Ministério da Saúde, teve seus efeitos. Houve isolamento, distribuição de remédios, né, esterilização das ruas, limpeza das ruas, a conscientização da população de forma mais contundente. A gente começou a adquirir alguns hábitos de higiene, né, e de asepsia que impediam ou diminuíam a porcentagem de chance de ser infectado, do vírus infectar, né? E aí a gripe foi embora. Demorou 2 meses no Brasil, o surto passou, mas deixou todo mundo assustado. Tanto que o Carnaval de 1919 e o Carnaval de 1920, os 2 anos após, né, os 2 anos subsequentes à pandemia, foram os melhores carnavais da história, considerado até hoje. Tem livros falando sobre esses carnavais, que foi uma esbórnia, rico e pobre no mesmo lugar, branco e negro, mulher e homem, porque era a comemoração do estar vivo, né? Do ter passado por uma situação dessa e ter sobrevivido. E isso é muito forte, né? Bom, galera, a gente vai terminando aqui. Esse é um podcast um pouco mais curtinho, mas a gente voltou com tudo e vamos aí, nos próximos dias, continuar falando dos nossos assuntos aí. A gente vai publicar lá nas páginas, no Spotify, SoundCloud e no YouTube também. Acompanhe o nosso canal, se inscreva em todas as nossas redes sociais. Tamo junto.